começando mais um episódio do podcast Meio Século, em homenagem aos 50 anos do curso de jornalismo da UEPB. Olá, eu sou Débora Lívia e hoje vamos conversar com a jornalista Gorete Sampaio. Ela é formada em comunicação social pela UEPB, mestra em ciências da sociedade pela Universidade Estadual da Paraíba e doutora em sociologia pela Universidade Federal da Paraíba. Ela foi professora no nosso curso por quase 4 décadas. Idealizou e coordenou por muitos anos o projeto de extensão Gente Nossa. Seja bem-vinda, Gorete. Boa noite, seja muito bem-vinda e desde já muito obrigada por estar aqui com a gente nessa conversa. Espero que seja muito especial e também proveitoso também. Eu que agradeço a oportunidade que vocês estão me oferecendo de retornar à minha segunda casa, né, pós-aposentadoria, há quase 2 anos e meio, e me sentir novamente em casa e acolhida pelos meus. Nós que agradecemos. Então, para a gente começar, qual é a sua principal lembrança nestes 50 anos do curso de jornalismo na UEPB? Eu não diria a principal, mas as principais, que foram muitas, né? Desde a minha entrada no curso, ainda como estudante, enquanto ainda FURNE, né? Depois Universidade Estadual da Paraíba. Na qualidade de aluna, foram muitos os desafios, porque era uma universidade ainda desprovida de laboratórios, né, de um espaço físico mais adequado, mas me ofereceu, por outro lado, a minha melhor formação profissional. Eu acho que uma das melhores lembranças que eu tenho desta época foi quando eu já, no segundo período, estagiando na Rádio Borborema, porque desde o começo da minha formação acadêmica, eu já me identifiquei de pronto com o rádio e nele segui, né, a ponto de me apaixonar e ser a pesquisadora que eu me tornei hoje. Mas essa doce lembrança, que também foi um desafio enquanto estudante, foi quando eu fui divulgar o resultado do vestibular. Naquela época, nos idos de 1978, eu entrei na universidade em 1977, terminei meu curso em 1980. Então, em 1978, eu tive essa primeira experiência com o microfone, já divulgando o resultado do vestibular, que naquela época a gente não tinha as redes sociais, não tinha a internet, então o rádio era, de fato, o principal veículo de divulgação daquele momento tão especial para aqueles que estavam concorrendo a uma vaga nas universidades. E, então, foi uma lembrança assim extremamente marcante na minha vida, né, pelo desafio, pela experiência e pela possibilidade de eu me tornar o que eu sou hoje, né, na área do rádio. Então, essa foi uma das. Mas foram muitas. A gente fazia muitos cursos de extensão, na época, com o professor Beto, que era um dos coordenadores do curso, e sempre me envolvi nessas atividades prazerosas e, claro, de conteúdo, né, para a minha vida profissional. Como professora, as experiências também se diversificam nas gratificações que a gente vai recebendo ao longo da nossa jornada, tanto em sala de aula, como nos projetos de extensão, como nos projetos de pesquisa, como nas premiações, né, que a gente recebeu no percurso. E foram muitos os desafios também, porém, sempre nos impulsionando a seguir em frente, né? O curso de comunicação hoje, o de jornalismo, né, mais especificamente, ele hoje já tem uma outra realidade, né, de laboratório, de perspectiva de veiculação, mas durante toda esse decorrer desses anos, foram muitos os desafios que nós, da área docente, né, e da área administrativa, porque eu também fui
chefe adjunta, fui coordenadora do curso, né, coordenadora de extensão, de laboratório, enfim, de tudo eu fiz um pouco, e eu acho que muito. Me proporcionou esses momentos de felicidade, claro, com as dificuldades que se atravessavam pelo caminho, dificuldades do ponto de vista técnico, do ponto de vista de níveis de turmas, porque às vezes a gente pega uma turma muito boa, muito empolgada, às vezes a gente pega uma turma mais desmotivada. Eu acho que o momento que mais marcou a minha vida aqui no curso, que eu achei até que eu ia ter um infarto, porque eu fiquei com uma taquicardia tão grande da surpresa que eu saí de mim. Ora, eu passei a vida inteira, profissionalmente, ensinando aos meus alunos a atuarem perante um microfone. E, nesse momento que eu vou narrar para vocês agora, eu não acertei dizer nada. No último, foi dito aí que eu coordenei, né, por muitos anos, foram 11, 12 anos consecutivos, se eu não me engano, do projeto Gente Nossa, que é um projeto de construção de memória dos artistas paraibanos, né? Esse projeto ele teve muita visibilidade, tanto no âmbito do departamento, como na própria universidade, porque ele trata sobre cultura, que também é a minha área de pesquisa. E no último programa, o programa de número 71, aliás, o programa de número 70, nós cravamos em 2019. E me pediram para eu ir na secretaria, que estavam me chamando, e quando eu voltei, eles tinham preparado o programa de número 71, o Gente Nossa fui eu. Então, foi uma coisa assim impactante para mim, porque quando eu abri a porta do laboratório, estavam a equipe que preparou carinhosamente essa inesquecível, até eu me emociono, essa inesquecível homenagem, mas toda a minha família, meu marido, meus filhos, meus netos. E isso foi assim, me tirou do chão. Mas foi uma coisa extremamente marcante, porque ali teve uma série de representatividades, né? Me fez refletir toda a minha trajetória acadêmica aqui nesse ambiente universitário e me deu a certeza de que eu tinha cumprido a minha lição bem feita, né? Da minha missão de professora, de pesquisadora. Então, esse foi o mais impactante. Mas eu tive outros tantos momentos muito gratificantes com alunos premiados, né? Nós tivemos premiações nacionais do Intercom, né? Com um projeto orientado por mim. Eu lembro que eu estava no Rio de Janeiro, já esperando o voo de volta, e no saguão do hotel eu recebo o telefonema que a gente tinha sido premiado nacionalmente. Eu, assim, não me contive, no saguão do hotel eu dei aquele grito de alegria, né? Todo mundo ficou sem entender, mas eu entendi o tamanho da minha alegria. Então, assim, eu teria N coisas a enumerar, mas o que mais me marca foi sempre a vontade dos meus alunos em querer crescer, em querer aprender. Eu acho que durante toda essa minha trajetória, 37 anos, 38 de universidade, não sou velha não, viu, gente? É porque eu comecei muito cedo, assim como vocês. Eu nunca tive nenhuma desavença com nenhum aluno. Evidentemente que alguns alunos, às vezes, por questões de empatia, de antipatia, né, uns se aproximam mais, outros menos, mas eu não tenho o que dizer de nenhum aluno que por mim passou. Nenhum. Então, isso também é um momento muito importante. Não tenho. Muito obrigada. O que motivou a você optar pelo jornalismo? Quando eu entrei na universidade, eu tinha 17 anos. E eu fui atleta, né? Eu acho que eu cresci um pouquinho porque eu fui atleta. E o meu grande fascínio era fazer educação física. À época, não tinha aqui na cidade. Nem meus pais tinham condições de me bancar fora, nem permitiam. Então, a minha segunda opção foi o jornalismo. Né? Eu já fazia teatro,
Então, eu já era uma pessoa da comunicação, né? Eu fazia parte de clubes de jovens, de pastorais de igreja. E, como leonina que sou, né, a gente sempre tem... quem é leonino sempre tem esse negócio de querer mandar, né? Parece que é uma personalidade muito forte. Então, em tudo eu estava presente, querendo aprender, querendo fazer. E o jornalismo veio nessa consequência. E não me arrependi. Até hoje, eu não sei fazer outra coisa, porque eu fui treinada intelectualmente, profissionalmente para esta área. Claro que eu transitei por outras esferas, diferentemente do rádio. Eu fiz jornal bastante tempo. Eu nunca me deslumbrei por TV, eu fiz assessoria por muito tempo, mas o rádio é o meu xodó, mesmo ele hoje nas suas novas configurações. Que ótimo. Então, falando um pouco ainda sobre essa época de estudante, como era o curso no seu tempo de estudante? Quais são suas perspectivas sobre essa época? As minhas lembranças do curso eram, assim, como eu falei, né, era um curso que tinha pouca estrutura física e técnica. A gente tinha um corpo docente muito bom, né, professores muito bem capacitados, que, embora não tivessem, digamos, o título de doutor, mas tinham toda uma experiência profissional fantástica. Eu fui aluna, nada mais, nada menos, de Machado Bittencourt, que foi um dos maiores cineastas aqui da Paraíba, né, e do Brasil também. Então, ser aluna de Machado Bittencourt é privilégio de poucos. E a gente tinha um nível de professores muito bons aqui no departamento. Então, as lembranças que eu tenho são essas. Dificuldades tínhamos muitas, porque a gente não tinha laboratório, a gente ainda era do tempo do sistema analógico, né? Nada era digital, a gente trabalhava com fita cassete, com fita de rolo, e era tudo muito difícil para a gente pôr em prática esse material. Agora, isso não me impediu de buscar outras alternativas como aluna, porque o professor Gilson Souto Maior foi o meu grande mestre, foi e ainda é, né, uma pessoa do meu coração, mas foi quem me deu a primeira oportunidade de entrar na Rádio Borborema, ainda como estagiária. Então, assim, já no segundo período do curso. E isso aí ajudou na minha formação profissional. Do departamento, naquela época, o curso de comunicação, quando eu entrei, ele funcionava num espaço do antigo Colégio Pio XI, que hoje é onde funciona o Hospital Doutor Maia, lá no fim da Getúlio Vargas. A gente estudava no pavimento de cima. E depois mudou-se para o São José, né, de onde ficou por muitos anos, e depois veio para cá, para a central de aulas, né? Lá no São José já foi, digamos, um avanço muito grande para o curso de comunicação ter o seu próprio espaço. E lá foram sendo construídos ambientes de laboratórios, né? Ainda as salas de aula meio precárias, mas naquela época eu lembro que eu acho que a gente tinha, digamos, um nível de perspectiva profissional mais amplo, né? Eu penso que a gente, como ainda não tinha as redes sociais, internet, então tudo se centralizava nos meios de comunicação de massa, rádio, jornal, TV, e poucos do cinema. Né? Então, assim, a nossa linha de atuação sempre era focada para esses campos. E aí os laboratórios foram criados nessa perspectiva, diferentemente do que é hoje aqui. Bom, a senhora ressaltou, né, que um dos momentos que a senhora teve mais marcantes foi em relação aos seus alunos, né, de experiência, que até então não teve problema com nenhum deles. Então, assim, hoje em dia a senhora tem contato com um deles, com a sua turma? Como que funciona? Com os meus ex-alunos, Sim. tenho contatos com muitos,
muitos que hoje são meus colegas. Para vocês terem uma ideia, agora há pouco mesmo, uma ex-aluna aqui do curso, Geisa Viana, que ela está fazendo mestrado na UFC, nós acabamos de publicar um artigo na revista Unimed. Eu e ela. Ela foi minha aluna, foi minha orientanda, eu desenvolvi algumas pesquisas com ela, e eu fui convidada esses dias para escrever um artigo para a revista Unimed, que foi lançada essa semana, a revista Conviver. Belíssima a qualidade da revista. E para falar sobre rádio, o artigo. E aí eu convidei Geisa. Digo, Geisa, vamos fazer esse artigo comigo? Porque ela também está pesquisando programas de auditório, que o artigo trata sobre isso. Então, assim, são muitos que se tornaram meus amigos, pessoas que eu admiro. Hoje, as redes sociais, né, Facebook, Instagram, o próprio WhatsApp, quando a gente coloca status e tal, a gente vai abrindo esse leque de amizades, né, que a gente não perde o vínculo com os nossos ex-alunos, que se tornam nossos amigos, nossos parceiros, enfim. E eu tenho muitos ex-alunos que hoje eu nem considero mais como ex-alunos, e sim como colegas de profissão. Pessoas que, até recentemente mesmo, eu posso até citar o nome de uma delas, Inaldete. Inaldete foi aluna aqui do curso, foi uma pessoa, é um grande exemplo, foi uma pessoa que já entrou na universidade tardiamente, assim, em termos de idade. Né? Ela primeiro casou, teve filho, tal, e depois decidiu voltar a estudar. E Inaldete hoje é uma das grandes vozes do rádio em Campina Grande. Então, tem muitos ex-alunos que inclusive, quase próximo da minha faixa etária também, né? Que hoje posso citar, por exemplo, depois que a gente se tornou colegas de profissão, Socorro Paletó foi chefe aqui do departamento, foi minha aluna, Fernando foi meu aluno, Michele foi meu aluno, foi minha aluna, Arão foi meu aluno, então são todos colegas. São todos colegas. Isso é bom. Pronto, eu vou pegar um pouco do que a senhora falou inicialmente, sobre a questão do curso de jornalismo, que a senhora falou que a rádio ela é o seu xodó. E isso é muito notável até então, né? Quando a senhora começa a falar sobre isso. Chega, brilha, né? Chega, os olhos brilham. Eu queria que a senhora contasse um pouco como que surgiu essa vontade, esse interesse pela rádio, como que tudo começou até então. Então, lá em 78, por aquela época, enquanto os alunos se preparavam para fazer TV, que era, digamos, o que dava mais status... É verdade. Né, eu preferi rádio, porque as engrenagens do rádio me fascinaram. Aquelas características da empatia, da mobilidade, do imediatismo, tudo aquilo me fascinou, sabe? A forma como você editava as falas, aquele meio estando presente em todos os ambientes, apesar das dificuldades técnicas da época. Na minha época, eu trabalhava com um gravador do tamanho dessa caixa de som, aquele gravador assim, que você, para poder fazer uma entrevista, tinha que segurar ou estar sentado. E era a tecnologia que a gente tinha naquela época. E cada um desses desafios era muito interessante, né? Aquela coisa de você estar na redação, né? E você estar redigindo ali um radiojornal e chegar uma notícia de imediato e você ter que imediatamente correr com aquela informação e entrar no estúdio, sabe? E dar aquela informação. Esse imediatismo mesmo que pulsa no meio radiofônico, né? Que hoje é tão inerente à internet. Né? Sem o rádio ter perdido, evidentemente, o seu poder de imediatismo e nem de alcance. Mas foi isso. E também o grande mestre que eu tive, né? Como eu já falei, o professor Gilson. Eu acho que tudo isso foi bem benéfico para mim. Mas aí surgiu a possibilidade de eu me tornar professora e, consequentemente, ir para a área do rádio também como docente. Aí uniu o útil ao agradável.
Bom, ainda falando um pouco sobre essa questão do rádio, você falou que Gilson Souto-Maior foi o seu mestre, foi quem te deu a primeira oportunidade de estágio. Conta pra gente um pouco como foi esse primeiro contato lá no segundo período, como foi você estudante estar dentro daquele cenário. Porque Gilson era o chefe de departamento do curso e era o professor de rádio. E todo professor, ele percebe aquele aluno que quer algo mais do que os ensinamentos de sala de aula. E eu fui uma delas. Então, Gilson, vendo o meu empenho em sala de aula, porque eu também me tornei monitora dele, né? São esses caminhos que a gente vai seguindo no percurso acadêmico. Até que surgiu essa possibilidade de ir para a Rádio Borborema, porque ele também era diretor artístico da Rádio Borborema, na época. Então, nós começamos a trabalhar sob os ensinamentos dele, tanto em sala de aula como na própria emissora, mas também enfrentamos muitas dificuldades com alguns profissionais da época que, na época, a gente chamava profissional de batente. São aquelas pessoas que não tiveram a oportunidade de passar pela universidade, né, e se profissionalizaram. E eu acho que eles temiam a presença da gente ali, né, com mais, digamos, conhecimento acadêmico e menos conhecimento técnico, porque eles tinham toda a vivência. Então, a gente sofreu algumas dificuldades, mas todas foram enfrentadas e vencidas. Então, Gilson foi a maior referência que a gente pode ter tido. Eu digo a gente, os colegas da época, né, que passaram pelas mãos dele. Assim como tantos outros passaram pelas mãos de Machado Bittencourt e quiseram enveredar para a área do cinema. Bom, agora eu vou fazer a pergunta mais em questão da sua perspectiva. Como que a senhora analisa a questão do sucesso do formato em podcast, né, que tem sido um método que cresceu bastante, principalmente no decorrer no cenário pandêmico que a gente estava, né, que tem que se adaptar ao ensino remoto, entre outros, mas, no modo geral, ele teve um formato que teve muito sucesso até então. Então, como que a senhora analisa isso, sua perspectiva, né, sua opinião? Olha, o rádio, em toda a sua trajetória, desses 100 anos de vigência do rádio no Brasil, ele foi o meio que mais passou por reconfigurações, né? E nessa era digital, e mais especificamente agora, né, nesse cenário de internet, de redes sociais, o rádio ele teve que encontrar também o seu espaço, se reconfigurando dentro de uma nova perspectiva de mídia sonora. Porque podcast é mídia sonora, não é rádio. É uma mídia sonora. Embora o rádio se utilize do podcast enquanto mídia sonora. Com essas novas possibilidades no cenário do jornalismo, da comunicação como um todo, o rádio ele teve que se reinventar para encontrar uma nova perspectiva de ouvinte também, né? Dentro dessas mudanças que ele se reconfigurou, por exemplo, a gente pode citar a transição das rádios AM para FM, né? Que desde o governo Dilma, acho que foi Dilma, foi instituído e o processo foi avançando, a ponto que agora, em 2023, termina-se o sinal do rádio AM. Isso é uma grande discussão. Mas nessa vertente ainda, pensando o podcast, nesse novo formato de mídia sonora, é o que a gente vai encontrando de maior possibilidade de aproximação de um público jovem dentro de uma linguagem customizada, né, e altamente segmentada, porque você vai escutar aquele podcast na hora que você quiser, né, claro, na plataforma onde ele estiver inserido, e no horário que você quiser, com qual conteúdo que você quiser. Então, o rádio ele também busca essa ferramenta, né, nessa perspectiva de reinvenção de novas possibilidades de se fazer escutar rádio. Há uma grande campanha atualmente
os podcasts a gente chama mídia sonora, mas os podcasts hoje também têm imagens, tem outras linguagens que não é só a questão sonora, né? Tem vários recursos que você pode utilizar dentro de um podcast para você, digamos, constituir aquele conteúdo. Academicamente falando, a gente vem percebendo que os estudos eles vêm crescendo sistematicamente dentro de se entender melhor esse processo conteudístico, de forma, de técnica e de nicho de mercado para os podcasts. Porque os podcasts hoje também são elementos que a gente pode chamar agregadores do cenário econômico, né? É uma perspectiva também, né, como nicho de mercado. Por isso que ele está crescendo também. E, particularmente no rádio, eu gosto muito desses aspectos dos podcasts, porque eles têm aproximado mesmo a juventude da mídia sonora, né? Porque até onde eu pude avançar nas minhas pesquisas, a juventude ela não escuta mais rádio. E se escuta em forma de entretenimento, uma ou outra música, que agora a gente pode fazer isso dentro de uma playlist de forma muito mais confortável, né? Então, se você começa a produzir esses podcasts nessa perspectiva de educomunicação, de atrair os jovens para constituir conteúdos, né, mais reflexivos, porque os podcasts eles são mais reflexivos do que imediatistas, né? Eles são pela própria linguagem, né, e pela forma como eles são hospedados nesses espaços, eles não se preocupam muito com essa questão da instantaneidade, do imediatismo, que é inerente ao rádio. Aconteceu agora eu estou veiculando, né? Não estou dizendo com isso que ele não faça parte, o podcast, não faça parte desse cenário do que está acontecendo. Ele faz, mas ele traz essas informações com esses comentários de forma mais reflexiva, diferentemente do que a gente escuta, por exemplo, nos radiojornais. Como você já falou, você foi coordenadora do projeto Gente Nossa, e aí eu queria saber como foi coordenar o projeto que valorizou tanto a nossa cultura regional e trouxe notoriedade para a nossa cultura como um todo. Durante todo esse período do Gente Nossa, a cada edição, porque o projeto ele entrava em efervescência justamente no mês de junho, era uma adrenalina total, né? Imagina aí você gravar 8, 10 programas, né? Produzir 8, 10 programas. A gente teve anos a gente produzir 12. E aí o processo de produção ele tem toda são uma série de etapas, né? Porque como o projeto ele é de construção de memória, então ele trabalha também com história oral, ele trabalha com pesquisa. Foi um projeto de extensão, mas um projeto de extensão muito ligado à pesquisa também. E aí a gente era uma verdadeira adrenalina, né, para a gente dar conta de toda essa produção. Era o pré, o durante e o pós, porque o projeto teve essas 3 etapas. Mas tudo muito gratificante. Assim, momentos da gente se estressar, sim. Momentos de medo, sim, porque os recursos eram poucos, né? Fazer um projeto desse sem recursos financeiros, sem bolsa, sem nada, é um desafio. Muitas vezes você pagar para trabalhar. Mas o que mais me deixou empolgada em persistir nesse projeto foi a participação dos alunos, né? Isso não tinha preço, porque eles se entregavam de corpo e alma, assim como eu. Ele começou de forma mais tímida, porque era um projeto que tinha era um programa de rádio, mas numa linguagem multimediática,
porque ele trabalhava com texto, com fotos, com imagens em movimento e com o áudio. Então, reunir todos esses elementos, né, dentro dessa multimedialidade não foi fácil, porque a gente dependia também de equipamentos, de técnicos. Então, as dificuldades foram mais nesse sentido, do ponto de vista técnico. Mas deu super certo. A gente entrevistou aí, acho que a grande representatividade da música e da poesia aqui da nossa região, sabe? Foram, assim, 70 programas que se produziu de forma evolutiva, porque se a gente for perceber os primeiros e os últimos, a gente vai ver que a linguagem dos últimos está bem mais atualizada, digamos assim, né? A linguagem de transmissão, né? A linguagem das fotografias. Vamos todos. Bom, e por último, para finalizar nosso podcast, qual a sensação de ter feito parte desse meio século de história? Eita, é um privilégio, sabe? Eu me sinto assim uma pessoa abençoada. Eu sei que nada caiu do céu sem que eu não tivesse ido atrás, porque minha trajetória foi de conquistas. Mas eu me sinto assim uma pessoa extremamente privilegiada de poder ter participado dessa família, porque há 37 anos foi a extensão da minha casa. Às vezes eu passava mais tempo aqui do que na minha própria casa, com a minha própria família, né? E é tanto que eu chegava a dizer o meu laboratório. Eu cuidava do laboratório de rádio como se fosse a sala da minha casa. Eu não queria uma cadeira fora do lugar, de tanto zelo que eu tive, né? E ainda tenho. Eu tenho um carinho enorme, uma admiração enorme, assim. Eu sou o EPB. Eu sou o EPB, eu não estou, mas eu sou. Eu fui e eu sou o EPB. Né? Nessa trajetória toda de ver a evolução do curso e que hoje está nas mãos de uma geração mais jovem e que está dando seguimento ao que a gente plantou um pouco lá atrás. Então, me sinto muito feliz. Deus queira que cada vez mais esse departamento, o curso de jornalismo, ele cresça, né, na prestação de serviço à sociedade.